Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta quarta-feira, começa agora. A Câmara dos Deputados começa a discutir a segunda denúncia contra Michel Temer por organização criminosa e obstrução de justiça. Base aliada garante presença para a abertura dos trabalhos e Planalto está confiante de ter os votos necessários para barrar a investigação contra o presidente da República. Pesquisa aponta que, em alguns casos, descansar é mais importante do que tomar remédios. Além de economizar dinheiro, repensar a medicalização pode evitar o agravamento de determinadas doenças. A emissão de poluentes no Brasil cresce 12% e o país agora é o 7º mais poluidor do mundo. Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta para o risco que crianças rohingyas sofrem em Mianmar. O número de meninos e meninas em acampamento de refugiados chega a 300 mil. Estudo inédito publicado em revista científica mostra que os cães desenvolveram a capacidade de se comunicar com os donos e eles fazem isso com a expressão facial. Wi-Fi em novas áreas da capital paulista. A prefeitura pretende ampliar em mais de 4 vezes os atuais pontos de internet sem fio. E garante que a segurança dos dados dos usuários será mantida. Luísa se considera caçadora de Wi-Fi. Como o telefone é de Santos, ela mora em São Paulo, aproveita a internet por onde passa para economizar no pacote de dados. Eu trabalho com meu celular, então a todo momento eu preciso estar ligada para poder responder as pessoas que eu preciso responder para poder trabalhar. Então às vezes eu entro em espaços como cafés, restaurantes, todos esses lugares que eu preciso estar conectada no Wi-Fi. Não é todo mundo que pode pagar as contas caríssimas das operadoras de celular. A capital paulista conta hoje com 120 pontos de internet gratuita em parques e praças da cidade. Através deles são feitos 7 milhões de acessos por mês. Segundo a prefeitura, a ideia é ampliar para 500 pontos. Eles serão instalados em pontos turísticos, parques, centros culturais e bibliotecas por toda a capital, inclusive a periferia. Para acessar o Wi-Fi gratuito, o usuário só deverá colocar o nome e e-mail. O secretário municipal de Inovação e Tecnologia explica que hoje o poder público paga R$ 9 mil por ponto de Wi-Fi gratuito para a população. A proposta de ampliação prevê custo zero para a prefeitura. Está na fase de consulta pública para seguir as diretrizes do Marco Civil da Internet com relação à segurança dos dados. O objetivo é fazer com que a iniciativa privada possa fazer algum tipo de propaganda interna à internet, assim como existe em vários lugares do mundo, sem ferir o Marco Civil da Internet. Ou seja, não vamos vender cadastro para ninguém. Nós estamos trabalhando cada vez mais para dar mais segurança, para que as pessoas possam acessar a internet, principalmente em locais públicos, assim como acontecem nas grandes cidades do mundo. Hoje é o dia do cirurgião dentista. Campanha Sorria para a Vida realiza exames gratuitos para diagnosticar o câncer bucal. Quem tem outras informações, repórter Luiz Versucci. Oi, Luiz, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O câncer bucal atinge mais de 15 mil brasileiros por ano e nós somos o terceiro país com maior índice dessa doença no mundo todo. O exame que está sendo realizado aqui atrás de mim, ele é rápido, indolor, voltado para o público de todas as idades, mas com foco nos jovens e nos idosos, que são os mais atingidos. Caso o resultado apresente alguma alteração, o exame será encaminhado para uma biópsia e o paciente receberá todo o acompanhamento necessário. E sobre esse assunto, eu vou conversar mais agora com o Dr. Silvio Sequeto, presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, que organizam a campanha. Doutor, boa tarde. Quais os maiores fatores de risco para o câncer bucal e como preveni-lo? Bem, boa tarde aos espectadores da cultura. O câncer bucal é uma doença silenciosa e ele inicialmente não apresenta sintoma, dor nenhuma. O uso exagerado do cigarro, da bebida alcoólica, de uma higiene pobre, simples, sem cuidados, uma prótese mal adaptada, um dente quebrado, cortando o lábio, a língua, são fatores predisponíveis para a doença, para o câncer bucal. E como prevenir tudo isso? Evidentemente, consultando o cirurgião dentista, hoje nós estamos aqui, graciosamente, com um grupo de voluntários, atendendo a toda a população,
ensinando como fazer um autoexame, encaminhando, se necessário, para um exame complementar e cuidando, porque o câncer bucal no Brasil, ele mata a cada 2 minutos um brasileiro. E a odontologia, os cirurgiões dentistas têm a preocupação de cuidar da nossa população. Muito obrigada pelas suas informações. Olha só, e para quem quiser participar dessa campanha, ainda dá tempo. Ela vai hoje até às 5 horas da tarde, aqui na Avenida Paulista, no número 1313, em frente à estação Trianon MASP de metrô. É com você, Ana. Obrigada, Luísa, pelas suas informações. E o assunto ainda é a saúde. Descansar mais e tomar menos remédio pode ajudar a ter uma vida saudável. Essa é a conclusão de um estudo do Reino Unido que mostrou que de cada 5 prescrições de medicamentos, uma é desnecessária. Pois é, os problemas mais comuns desse abuso de medicamentos são bactérias resistentes aos antibióticos e analgésicos que perdem o efeito com o tempo. Júlia não gosta muito de tomar remédio, nem para dor de cabeça. Analgésico só quando a dor é muito forte. Só quando eu tô com uma enxaqueca, assim, por exemplo, muito forte, aí e já passou um tempo, já tentei o descanso, já tentei o banho, já tentei outras formas, eu recorro aos remédios. Para ela, uma boa noite de sono equilibra o corpo e ajuda na recuperação do estresse, de dores mais leves e até de uma gripe. Eu também acredito que o sono, assim, é uma parte essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Profissionais da área de saúde pública da Inglaterra afirmam que 1/5 das prescrições de medicamentos não são necessárias. Isto porque muitas doenças melhoram por conta própria. O uso excessivo de remédios torna as infecções mais difíceis de tratar, deixando o organismo mais resistente aos medicamentos. Mas os especialistas reconhecem o uso de antibióticos em alguns casos, como pneumonia, meningite bacteriana e infecções graves. O antibiótico adequado, na dose certa e pelo tempo correto. Porque é muito comum o paciente melhora, para de tomar o remédio e não segue exatamente a indicação do médico. O que os médicos reforçam é que em casos de doenças causadas por vírus, como gripe, resfriado, sinusite, inflamação na garganta, apenas descansar e se hidratar bastante seriam suficientes para combater a doença. Então, quando você tem um resfriado, o que você precisa é se alimentar bem, tomar muito líquido, dormir bem e descansar. E daí vem as questões que hoje em dia todo mundo acha que ficou doente, eu não posso parar de trabalhar. E, infelizmente, é uma realidade, né, para grande parte das nossas profissões. Mas nós precisamos retomar a importância do repouso nesses quadros virais agudos, porque daí você vai ficar melhor mais rápido. Você pode participar aqui do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, sugestões, mande suas críticas pelo Twitter com a hashtag JCPrimeira. E você também pode nos acompanhar ao vivo ou rever as reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/jornalismo TV Cultura e também no Facebook. Nossa conta é Jornalismo TV Cultura. A gente espera a sua participação. Com o aumento na emissão de gases do efeito estufa registrado no ano passado, o Brasil se torna a única grande economia do mundo a aumentar a poluição sem gerar riqueza. A agropecuária foi a principal responsável pela poluição que intensificou o efeito estufa na atmosfera. 74% das emissões vieram da atividade. O descontrole no desmatamento, principalmente na Amazônia, também contribuiu para o crescimento de quase 9% das emissões em 2016 em relação a 2015. Já os setores de energia, processos industriais e resíduos registraram queda. No ano passado, o Brasil emitiu quase 2 bilhões e 300 milhões de toneladas de gás carbônico. Os dados são do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, divulgado pelo Movimento Observatório do Clima, que integra 43 organizações ligadas ao meio ambiente. A gente tem um grande desafio de reduzir as emissões globais para que a temperatura global não passe de 1,5 graus. E a gente está vendo hoje os impactos de 1 grau. Com os incêndios sem precedentes, os furacões sem precedentes acontecendo no mundo. Para isso, os países terão que reduzir muito as emissões. Ao mesmo tempo que o Brasil enfrentou a pior recessão da história, com queda no PIB de mais de 7% entre 2015 e 2016, as emissões de poluentes foram no sentido contrário, com um aumento de mais de 12%. Nós somos o 7º país mais poluidor do mundo.
Os efeitos da poluição e do aquecimento global são sentidos por todos nós. Os olhos ardem bastante, o nariz seca, né? Então é incômodo. Para a gente reduzir as emissões no Brasil, a gente tem que reduzir dramaticamente o desmatamento, zerar o desmatamento e aplicar práticas agrícolas que a gente chama de baixas emissões, como, por exemplo, a fixação do nitrogênio no solo por essas práticas agrícolas, recuperar as pastagens e aumentar a produtividade em geral. A conta de luz vai ficar mais cara a partir do mês que vem. O governo aumentou a taxa da bandeira vermelha 2. Com o reajuste, a taxa extra cobrada na conta de luz passará de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. Esse tipo de recurso é usado para cobrir o aumento no custo da geração de energia no país, que ocorre quando a falta de chuvas faz cair muito o nível de armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas. E é necessário acionar termoelétricas que geram energia mais cara. Nesse momento, a estiagem atinge os reservatórios das principais hidrelétricas do país. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a aplicação imediata do novo valor vai evitar um déficit ainda maior na conta que arrecada os recursos das bandeiras tarifárias, que já registra prejuízo estimado em R$ 6 bilhões. Mais um dia D de denúncia para o Planalto. Contagem voto a voto e liberação de emendas de R$ 1 bilhão nesse mês. É assim que o presidente Temer espera que os deputados rejeitem a segunda denúncia contra ele em votação agora na Câmara dos Deputados. Neste momento foi encerrada a discussão da denúncia. Só os deputados contrários se pronunciaram. As falas deveriam ser alternadas, contra e a favor. Mas como a oposição não registra presença em plenário para tentar esvaziar a sessão e forçar o adiamento, os pronunciamentos a favor da denúncia não foram feitos. Os deputados federais votam a segunda denúncia contra o presidente Temer e 2 ministros. A sessão começou às 9h20 da manhã no plenário da Câmara dos Deputados. Como previsto, alguns parlamentares se pronunciaram antes da fala do relator, Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, e dos 2 advogados de Temer e dos ministros. O que os deputados analisam é o pedido do Supremo Tribunal Federal para processar por crime comum o presidente Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa e obstrução de justiça para arrecadar propinas no valor de quase R$ 600 milhões. Todos negam as acusações. O parecer do deputado Bonifácio de Andrada recomenda que o pedido do STF seja negado. Para autorizar o processo, 2/3 dos deputados, ou seja, 342 parlamentares, precisam votar não ao parecer. A denúncia inclui outros denunciados que não têm foro privilegiado. Os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Rodrigo da Rocha Loures, além do empresário Joesley Batista e do executivo Ricardo Saldi, da JF. Nesse momento, o presidente da Câmara aguarda o quórum mínimo de 342 deputados para iniciar a votação da denúncia contra Temer e os ministros. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB, arquivou uma representação do PT que pedia a cassação do mandato do senador Aécio Neves, do PSDB, por quebra de decoro parlamentar. A base para o pedido foram as delações do grupo JF. Aécio aparece numa gravação pedindo R$ 2 milhões a Joesley Batista. Ainda cabe recurso na decisão do Conselho. Em julho, uma apresentação parecida, protocolada pela Rede e pelo PSOL, também foi arquivada. Em nota, Aécio Neves argumenta que o dinheiro pedido a Joesley se tratava de um empréstimo. O governo ameaça suspender o abono salarial se a reforma da Previdência não for aprovada. Foi o que admitiu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em São Paulo. Ao ser questionado se o corte no abono seria uma alternativa para conter os gastos, caso a reforma não passe pelo Congresso, Meirelles disse que essa e outras medidas estão sendo estudadas. Isso é uma discussão teórica, né? Porque o que está na mesa é a reforma da Previdência. Agora, não há dúvida que se porventura não fosse aprovada a reforma da Previdência, outras medidas teriam que ser tomadas. Mesmo assim, o ministro acredita que a reforma da Previdência será votada e aprovada pelo Congresso até o final do mês que vem. Criado há 46 anos durante o governo militar, o abono salarial é um benefício pago aos trabalhadores com carteira assinada que recebem até 2 salários mínimos por mês. O valor do abono é de um salário mínimo, atualmente em R$ 937. Segundo a equipe econômica do governo, a suspensão do abono representaria uma economia de até R$ 20 bilhões por ano.
A Justiça Federal determinou que o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, divulgue a chamada lista suja das empresas punidas por promover condições análogas à escravidão. Em caso de não cumprimento da ordem, haverá multa diária de R$10 mil. A medida questiona a falta de atualização da lista. A sentença acontece no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal suspendeu provisoriamente a portaria que muda as regras da fiscalização do trabalho escravo. Em nota, o Ministério do Trabalho defendeu a portaria, mas disse que vai cumprir a decisão do STF. Termina sem acordo a reunião entre poupadores e bancos para definir o valor de reposição das perdas causadas por 5 planos econômicos. A estimativa é que os bancos tenham de pagar R$18 bilhões. Tereza Cristina espera há mais de 10 anos a definição de um processo. Ela entrou na justiça contra um banco para cobrar as perdas de correção da caderneta de poupança do Plano Verão de 1989. Agora eles julgaram procedente as nossas reclamações e a gente está aguardando essa bendita dessa reunião da Advocacia Geral da União, com os bancos, com os representantes dos bancos, para saber qual o índice que eles vão pagar, né? A reunião para definir os valores e como isso deve ser pago terminou sem acordo. Os poupadores vão ser ressarcidos pelas perdas causadas pelos planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. Um novo encontro ficou marcado para a próxima terça-feira. A estimativa é que os bancos tenham que desembolsar até R$18 bilhões. Traria um impacto, no nosso entendimento, bastante positivo para a economia, que hoje está precisando ter aí uma injeção a mais, né, de dinheiro para o consumidor. Muitos estão inadimplentes, poderiam estar pagando suas dívidas, muitos que não têm dívidas e que poderiam estar injetando dinheiro no mercado. Então, no nosso entendimento, todos ganhariam, né? O comércio que ganhou fôlego com a liberação do FGTS inativo e do PIS/PASEP dos idosos na semana passada, não vê a hora de mais um dinheiro inesperado chegar às mãos do consumidor. Em visão que a gente está no final do ano, isso vai contribuir bastante. Agora, nas notícias internacionais, o Senado espanhol deve concluir até o final desta semana o pedido do governo federal de fazer valer o artigo 155 da Constituição, que tira poder de autonomia da Catalunha. Mas antes que isso aconteça, os parlamentares convidaram o líder da independência catalã para um cara a cara com o primeiro-ministro espanhol. A questão nesse momento é se Carles Puigdemont, o presidente da Catalunha, vai aceitar o convite de ir ao Senado espanhol. Aliados dele avaliam que, fazendo isso, ele se submete ao parlamento espanhol e dá demonstrações de que vai aceitar qualquer decisão que seja tomada ali. A Generalitat, que é o parlamento catalão, avalia a possibilidade de antecipar a eleição legislativa da região ao invés de declarar independência. Uma vitória nas urnas poderia fortalecer a base pró-independência e dar mais poder aos separatistas. Mas também pode rachar a base catalã. O partido Candidatura de Unidade Popular quer a independência. Para eles, antecipar a eleição seria um ato de submissão. E se o líder da Generalitat fizer isso, estará sozinho. Madrid também apoia o pleito, mas baseada no artigo 155 da Constituição, que pede eleições num prazo de até 6 meses. O primeiro-ministro Mariano Rajoy discursou ao Senado e pediu a aprovação do artigo que tira a autonomia da Catalunha para restabelecer a legalidade da região. A seguir, o Unicef alerta para o risco sobre 300 mil meninos e meninas rohingyas que estão em acampamento de refugiados de Bangladesh. E os cães falam com os olhos. É o que garante uma pesquisa científica. A gente volta já. Dos 600 mil refugiados da etnia Rohingya que vivem em acampamentos em Bangladesh, o Unicef acredita que mais da metade seja de crianças. Elas recebem apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância para poder continuar os estudos. De acordo com o Unicef, são centenas de escolas espalhadas pelo campo de refugiados no distrito de Cox's Bazar. Cada sala de aula conta com 37 alunos que aprendem o birmanês, a língua oficial de Myanmar, o inglês e noções de matemática. Tão importante quanto o estudo e esse ambiente saudável ao desenvolvimento intelectual, essas novas escolas também providenciam comida. 1 em cada 5 crianças que vivem no campo está desnutrida e precisa de acompanhamento médico. O fundo acredita que 12 mil meninos e meninas cheguem a Bangladesh
Bangladesh a cada semana e que eles já representam 340 mil pessoas entre os refugiados. O porta-voz do Unicef, Christophe Bouleriac, diz que o aprendizado vai ajudá-las não só agora a passar pelo momento difícil, mas também no futuro, a ganhar dinheiro e construir a vida. E completa que dar educação é dar dignidade e esperança. Desde agosto, a etnia muçulmana Rohingya é expulsa de Myanmar, um país de maioria budista. O governo do país diz que eles são novos imigrantes e nega a cidadania aos Rohingya. Acredita-se que mais de 600 mil já deixaram o país. No surf, Gabriel Medina conquistou o título na etapa de Portugal do circuito e ainda sonha com o bicampeonato mundial. Medina entrou no mar de Peniche com um retrospecto nada animador contra o australiano Julian Wilson. Apenas uma vitória em 4 confrontos. E parecia que dessa vez a história ia se repetir. Medina perdia a bateria com apenas 1 minuto para o final, quando conseguiu uma nota que garantiu a virada. O brasileiro já havia vencido a etapa anterior na França e com o título em Portugal assumiu a 2ª colocação no ranking. Para ser bicampeão mundial, Medina precisa vencer a última etapa do ano no Havaí. Investir em projetos sociais também dá lucro. Os brasileiros estão descobrindo os fundos privados que só fazem repasses às propostas que tragam benefícios a um grande número de pessoas. Pela condição ofertada pelo cartão, eu consegui fazer mais de 100 sessões de fisioterapia e se hoje eu estou andando, eu devo ao cartão. O empresário conta a reação que ouviu de um dos clientes de um cartão pré-pago de saúde. O cartão oferece acesso a 4.800 pontos de atendimento médico, laboratorial e odontológico em todo o país, além de 14 mil farmácias. Uma opção para quem não tem um plano privado. Uma consulta em São Paulo, por exemplo, sai por cerca de R$60. Desde o início, a empresa ela nasceu com o objetivo de buscar o retorno financeiro, se transformar em viável, mas sabedores que em qualquer um dos usuários que utilizassem nossos produtos, eles seriam impactados, porque a gente estaria trazendo um benefício que esse pessoal não tem acesso hoje pelo sistema público. A empresa nasceu há 3 anos, graças ao trabalho deste outro empresário. Desde 2009, Daniel administra um fundo de investimentos com foco em iniciativas sociais e ambientais. É daí que saiu o dinheiro para o negócio de cartões de saúde. A gente investe em empresas em troca de participação acionária, desenvolve essas empresas e lá na frente a gente vende a nossa participação nas empresas por um valor, se tudo der certo, maior financeiro do que a gente investiu. Como este tipo de investimento envolve empresas menores, muitas delas principiantes, as chamadas startups, os negócios costumam oferecer um risco maior. Mas nesta história, o retorno financeiro não é o mais importante. O que vale mesmo é o impacto social. Tendência nos países ricos, os investimentos de impacto, como são chamados, atraíram 22 bilhões de dólares em 8 mil projetos em todo o mundo no ano passado. Por aqui o negócio começa a ganhar fôlego. Pouco mais de 100 milhões de dólares foram investidos no Brasil em 88 operações. Os setores mais visados no país são saúde, educação, moradia e inclusão financeira. A empresa da Fernanda administra 12 milhões de reais em negócios de impacto. Ela explica por que colocar dinheiro neles e não no investimento tradicional. Se você olhar para fora, olhar o país que a gente vive, olhar a quantidade de problema que a gente tem, como não estimular esse setor, Qualquer um que está andando na rua aí deveria falar, poxa, acho que está precisando, Uma pesquisa científica feita pela Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, pode ter comprovado que já era uma certeza para donos de cães. Aquele olhar fofo que esses donos garantem perceber nos cachorros pode ser sim uma forma de comunicação. Essa expressão de fofura é uma resposta à atenção humana, segundo os cientistas. Os cães que participaram da pesquisa exibiram menos movimentos faciais quando estavam diante da comida. A descoberta sugere que cães usam expressões faciais para se comunicar. A expressão facial mais comum observada no experimento foi aquela dos olhos fofinhos. Aquela em que um cão, para parecer ainda mais adorável, levanta as sobrancelhas e fica com olhos esbugalhados. A língua estendida foi outra pose fofa observada no estudo. A pesquisa publicada na revista Scientific Report aponta que os cães podem ter desenvolvido essa capacidade depois de 15 mil anos de relação com os humanos.
Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. São muito espertos. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre democracia. Ótima tarde, a gente se vê amanhã. Até lá.